Boa noite, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é o Atahualpa Maia, mais conhecido como Ata. Eu sou aluno de formação aqui do Instituto Gurukula, né? Hoje a gente está aqui fazendo uma live com o Eric sobre Ayurveda e a mente. Então, mais conhecido como Ata aqui, né? Vocês podem entrar em contato comigo qualquer coisa em relação ao curso de Florianópolis, que eu estou de coordenador aqui dessa região. Então, bem-vindo, Eric. Como estamos? Tudo certo? Namastê, tudo jóia, tudo bem por aqui. Prazer falar sobre a Ayurveda e a mente. É o assunto que eu mais gosto dentro do Ayurveda. Meu assunto favorito também. Para quem não sabe, eu acredito que todo mundo já sabe, mas quem está chegando de paraquedas aí, o Eric, ele é um dos fundadores do Instituto Gurukula, e o Instituto, ele não trabalha só com Ayurveda, ele visa uma mistura de saberes ancestrais. Então, é uma honra estar aqui trocando essa ideia e que a gente possa expandir esse conteúdo para muito mais gente. Beleza? Tu sabe desculpa te cortar, mas tu sabe que eu nunca disse isso em nenhuma das vezes que eu falei. Eu sempre esqueço de falar para as pessoas que o Instituto Gurukula não é um instituto só de Ayurveda, são de saberes, principalmente saberes que se conectam às tradições, à terra, né, às tradições ancestrais. E é muito importante falar isso. Eu vou passar a lembrar, igual tu fez agora. Uhum. É uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, eu conversei com um amigo que ele tem uma ancestralidade indígena muito forte, aí falei do instituto, e ele disse que seguia a Ayurveda também, mesmo tendo essa ancestralidade indígena, então os saberes ancestrais, eles se conectam, né, porque quanto mais antigo, mais tudo era uno, assim, mais tudo junto, então os saberes acaba que talvez o nosso índio daqui e o cara lá da Índia, o Vaidya da Índia, eles usam a mesma coisa de maneiras diferentes, né, com o que tem no seu local ali, mas isso é muito lindo. O Acre, eu tive há pouco tempo no Acre, né, na Amazônia, e uma das coisas que mais me surpreendeu, porque aí eu fiquei na casa de um grupo de indígenas, não pude descer para o centro da aldeia, porque são 2 dias de barco e por conta do Covid fecharam as aldeias todas no Brasil, né? E eu acho importante respeitar isso, por mais que eles tenham um controle da situação do Covid na aldeia deles. Uma das coisas que mais me surpreendia todo dia era o quanto o comportamento deles parecia muito com o comportamento dos indianos, cara. Eu ficava assim, meu Deus, cara, é muito similar o que eles estão propondo nesse movimento aqui dentro da casa, nisso aqui, me surpreendi bastante. Então, já vamos pegar esse gancho aí para a primeira pergunta, né? Eu acredito que o comportamento das pessoas que elas vivem muito no presente, ele é muito parecido, porque quanto a pessoa ela tem uma aura, alguma coisa que fica diferente quando ela está muito presente no agora, porque tu sente a pessoa quando ela não está divagando em futuro, passado, né, juntando aqui o Ayurveda e a mente. Então essas pessoas que têm essa presença geralmente são pessoas mais antigas que já conseguem, né, mas quem tem menos contato com a internet tem mais presença sempre, porque a internet ela nos puxa do agora a todo momento. Né? Então, linkando com a Ayurveda, o que a gente poderia trabalhar em questão de agora, de presença, junto da Ayurveda? Assim? Rapaz, quando a gente fala sobre mente, é um assunto muito profundo e muito especial, por conta da tradição védica e tântrica da Índia, né? Então, na minha opinião, os maiores textos que lidam com a psicologia humana, eles são o Bhagavad Gita e o Yoga Sutra de Patanjali. E, claro, o Ayurveda, que também e todos bebem ali da mesma fonte, né? E tem uma passagem, né, que é a mais famosa do Yoga Sutra de Patanjali, que é o Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é o yoga é cessar as oscilações da mente. Essa frase por si só, ela é muito simplória na tradução, mas ela merece estudar cada termo em sânscrito ali para entender a profundidade que é essa frase. Mas trazendo só a tradução e já empobrecendo essa frase,
Eu acho que só isso, mesmo na tradução, é tão profundo que a gente começa a pensar o que é oscilar a mente, né? Oscilar a mente é a gente estar conectado aos objetos de uma maneira dispersa, porque os objetos são milhares e a gente sabe na tradição védica que tudo que é parte do mundo externo é chamado de Maya. Maya, a melhor tradução para isso é ilusão, né? Não que a ilusão seja ruim, tá? É na ilusão que a gente aprende. E quando a gente é tanta coisa para a gente aprender que se a gente está extremamente disperso nesse mundo de Maya, que Paramahamsa Yogananda chama de a projeção de cinema, a gente acaba não focando no principal objetivo, que é aprender com esse mundo externo. E aí a gente se apega ao mundo externo. E aí, Ataopa, a gente se apega de certa maneira que a gente passa a se identificar com o mundo externo. A gente é o cara que tem aquele carro, que tem aquela casa, que é o pai daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, né? Mas nós não somos nada disso. A gente, na verdade, é uma essência divina e que veio de um todo, né? E que o aprendizado é esse, é saber olhar para esse todo. E estar disperso nisso tudo é uma prática que aumenta, principalmente quando a gente não está presentificando a nossa existência. Porque essa noção de tempo, ela é uma noção que ela essencialmente surge quando a gente está dentro de um corpo humano. O corpo humano é o que faz a gente ter essa noção linear de tempo. E essa noção de espaço também que a gente tem. Então, tempo e espaço se unem presos num corpo. E aí a gente enxerga tudo como passado, presente e futuro, né? O que, na verdade, numa dimensão fora do corpo, isso seria misturado, multidimensional. Mas, por algum motivo, a gente está aqui para existir nessa linearidade, para aprender com ela. E nela, o único modo de acontecer é quando a gente está prestando atenção na única coisa que a gente pode fazer para que a nossa vida seja diferente, que é atentando aos karmas que a gente está produzindo no presente. Porque, no final das contas, o grande objetivo da vida é aprender para lidar com os resultados dos karmas que a gente executou numa vida anterior e não repeti-los, e tentar não gerar novos karmas, positivos ou negativos, olhando numa perspectiva dual, para que a gente não permaneça mais tempo nesse samsara chakra, nessa roda de ter que retornar aqui para aprender cada vez mais. Então, o objetivo parece fácil, né? Mas o objetivo é que tudo que exista seja somente para a gente aprender a olhar para uma direção superior no sentido de uma direção da alma mesmo. Então, isso só acontece no presente. Né? O que é o novo karma? É quando a gente reage às situações que os karmas antigos nos colocaram. Né? Eu nasci em Minas Gerais no dia 10 de novembro de 84, porque o meu karma das vidas anteriores me determinou que eu ia nascer nesse dia, naquela cidade. Então, aquele produto, aquele meio em que eu vivi e aquelas pessoas que estão ali comigo, elas são resultados de vamos dizer assim, de um merecimento kármico que eu fui adquirindo em existências anteriores. E a maneira como eu vou responder a essa situação que me foi colocada por causa das minhas próprias ações passadas como eu vou determinar quais serão as coleções de karmas que vão determinar o meu próximo estágio de vida. Só que isso a gente só faz no presente. Não tem como eu voltar lá no passado e desfazer os karmas que já foram feitos, né? E não tem como eu ir lá no futuro e falar assim, eu quero escolher não ter esse karma. Não tem jeito. O que vai determinar
as coisas que eu vou fazer no futuro é o que eu estou resolvendo no agora. Então, o agora é necessário a gente ter uma mente muito bem focada para a gente entender esse agora. E aí, quando tu traz essa coisa de... As pessoas, quando elas estão presentificando o momento, parece que o comportamento se assemelha mais, e tem certas culturas que promovem essa percepção do presente de um modo diferente. Eu digo para você que tem uma coisa que me chama muita atenção na Índia e nas várias comunidades e etnias brasileiras nativas que eu fui, é a forma como eles lidam com o tempo. Eu te confesso que às vezes até me irrita, porque eu falo assim, vale, o tempo deles é o tempo deles, é muito diferente. Só que me irrita porque eu sou uma pessoa que vive na cidade, no Ocidente, e que já faz algo pensando na produção de algo lá no futuro, que é parte do meu trabalho. Então, se eu estou numa aldeia, eu quero vivenciar, mas eu também estou preocupado com o que eu vou fazer com aquele saber. Estúpido, né? Talvez eu tenha que aprender, na verdade, é experienciar aquele saber. O que eu vou fazer com ele depois é outra coisa, mas a minha mente automaticamente fica pensando nisso e me jogando lá para o futuro de novo. E aí, por isso que às vezes eu fico assim, nossa, bicho, por que o tempo dele é tão assim lento? Mas aí eu percebo o quanto eles estão saboreando o tempo presente, como se a gente saboreasse um prato de comida que a gente é muito fã. Eu comendo quiabo, por exemplo, adoro quiabo. Parece que eu como deliciando aquele quiabo, cada pedaço daquele quiabo, ou um prato de comida indiano, por exemplo. E aí eu acho que a experiência que eu tive, algumas das experiências que eu tive no Brasil e na Índia, eu percebi, principalmente quando eu estava perto de grandes mestres, que eles saboreavam esse tempo, eles se lambuzavam com esse tempo presente, assim. E aí a presença deles era muito forte, muito densa, muito pesada, porque era muito aprendizado só na presença. O pajé que eu conheci, né, nessa última ida que eu tive para o Acre, o tempo presente era tão valioso com ele que a respiração dele parecia que estava me ensinando. E é o que eu sinto às vezes quando eu estou em uma vila na Índia, tentando aprender com o que eles estão fazendo ali. E então isso se assemelha muito. E eu acredito que seja também a maneira como eles estão percebendo o tempo e aproveitando desse tempo, sabe? E talvez isso seja talvez não, com certeza isso é uma grande lição para mim, para além dos livros, é, entender na prática essa presentificação das coisas e aceitar esse presente divino, que é o presente que está me dando a oportunidade todo o tempo de ser um pouquinho melhor. E quando eu deixo no presente, me colocar presente, eu estou desperdiçando esse presente do universo, né? De falar assim, Eric, daqui a 10 minutos tu vai ser uma pessoa melhor, porque tu decidiu escutar esse seu tempo presente, né? Nesse momento a gente está numa conversa e estar nessa conversa. Eu não posso ficar aqui pensando assim, se eu começar a abrir aqui, começar a ver minhas mensagens no celular e começar a tentar entender o que vai passar comigo daqui a 5 minutos por causa das perguntas, eu perco o prazer dessa conversa, né? Uhum. E a gente faz isso muito, né, Ata? E aí tu falou da internet, é outra coisa que a internet tem milhões de benefícios, claro, como qualquer ferramenta, ela presentifica os espaços, né? A gente está em cidades diferentes, estamos juntos, mas ao mesmo tempo ela pede tantas reações imediatistas de resposta que não dá tempo da gente saborear. E aí a gente quer dar conta de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, se daqui a 5 minutos tiver um furacão no Japão ou um terremoto que devasta uma cidade, tomara que não tenha, a gente vai saber antes de terminar essa live, com certeza, porque alguma mensagem vai chegar, cara, tu viu o que aconteceu no Japão? E você vai olhar, e aí a gente já está buscando outros lugares e outros momentos num tempo que exige dedicação personalizada para ele. Né? Uhum. Aquela ação é como se a lei da física de que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo prevalecesse nesse momento. Não dá para a gente dedicar 1 milhão de ações para o mesmo tempo,
porque a gente perde sabor, né? E aí isso reflete no nosso comportamento, inclusive alimentar. A gente está tão acostumado a não priorizar o sabor das coisas reais que a gente está comendo até comida de plástico, mas isso é um outro assunto. E é por aí. É verdade. E talvez seja muito sobre a percepção também das coisas, né? O quanto tu consegue retornar para a presença, o quanto tu tá atento para perceber que tu saiu, né? Por exemplo, ontem na nossa reunião do Collab lá, às vezes eu percebia que eu estava balançando a perna, só que eu não estava pensando em nada. Então, por que eu estava balançando a perna? Aí eu fiz um trato comigo. Toda vez que eu balançava a perna, eu focava na respiração. Percebi que eu estou balançando a perna, foca na respiração, volta pro agora. Então, essas percepções, assim, né? O externo, ele vai nos puxar muito, vai nos puxar de lá, vai nos puxar de cá o celular, a atenção, a pessoa, o que eu tenho que fazer, a tarefa. Ainda mais agora que está tudo muito virtual por causa da pandemia, né? Então, o quanto tu consegue perceber, sair, volta, respiração, né? Respiração sempre tão importante em tudo que a gente conversa, né? Do yoga, do Ayurveda, e assim, a maneira de estar presente, né? Não sei se tu concorda, mas quando tu perceber que tu fugiu, foca 1 minuto na respiração. Cheguei, voltei, estou em casa, estou me habitando de novo, né? Daqui eu continuo com mais atenção. Esse gatilho, assim, essa ferramenta que a gente sempre pode retornar, que é a nossa respiração, né? Cara, é um seguinte, tem uma metáfora que eu já vi muita gente usando que trabalha com a mente, mas a origem dela é do Gita, do Bhagavad Gita, né? Que é a gente olhar a existência como uma carruagem puxada por cavalos, né? E os cavalos seriam os órgãos dos sentidos, que são os responsáveis a nos conectar com o mundo exterior. Os cavalos, se a gente deixar eles, né, e a mente, os órgãos do sentido, eles estão conectados à mente, né? A mente faz parte dos órgãos dos sentidos, porque se a gente olhar só olho, nariz, boca, pele, isso são instrumentos do sentido. Os órgãos dos sentidos fazem sentido falar órgão do sentido quando a transformação acontece. Então, a mente está junto ali. Se a gente deixar a mente sozinha com os órgãos dos sentidos, esses cavalos, toda vez que eles virem uma grama verdinha, eles vão tentar chegar nessa grama verdinha. Só que a gente tem um grande objetivo com essa carruagem, que essa carruagem está levando um passageiro muito importante, que é a alma, né? E a carruagem seria o nosso corpo. E tem um cocheiro que está guiando ali, que seria a nossa inteligência. E a rédea seria a mente, que está conectada aos cavalos. Se o cocheiro solta a rédea, os cavalos eles vão para a grama verde. Eles vão perceber que não tem ninguém guiando eles, vão falar, opa, tem uma grama verdinha ali, vamos comer aquilo. Só que essa carruagem ela tem um objetivo, que é continuar naquela estrada. Se ela continuar reto naquela estrada, ela atinge o grande objetivo dela, que é chegar naquele destino com muito mais facilidade, muito mais rapidez. Mas viver não é fácil. A gente sempre vai para a grama, experimenta a grama e está tudo bem. É forma de aprender até o dia que a gente entender que aquela grama não é nada mais para a gente. E aí eu acredito que isso que tu fez de olhar que você estava disperso é uma tarefa que a gente tem que fazer todo dia de presentificar os momentos. E é por isso que o Ayurveda, junto com o Yoga, junto com o Tantra e com vários outros shastras da Índia, eles têm inúmeras técnicas para a gente aprender a se colocar no momento presente. E eu acho, Ata, que a melhor forma de começar a entender o tempo presente, as duas melhores formas é uma, aprendendo a respirar o tempo todo, estar consciente da respiração e falar, olha, eu estou respirando. Entendendo que o ar está entrando pela narina, descendo, passando pelo pulmão e voltando, saindo pela mesma narina ou pela boca. Só de entender isso no presente o tempo todo, que você está respirando, que a gente não lembra que está respirando, inclusive, você está no momento presente, né? Se tu adiciona a essa consciência do tempo presente, resetar o teu computador em pelo menos 2 vezes por dia, que é sentar e meditar, tu tem técnicas para toda vez melhorar o teu estado de presença, né? E aí é uma coisa muito louca, porque assim, eu vou confessar uma
realidade para você. Nesse tempo de pandemia, eu me frustrei com várias coisas, inclusive com os cursos que estão em andamento de Ayurveda, porque eu tinha feito uma programação que eu não estou podendo executar essa programação. E a gente sabe que quando a gente programa uma coisa e a coisa não acontece, vem aquela frustração. Mas isso é uma lição para mim, cara. Porque, na verdade, a gente não tem controle de nada. E essa pandemia, ela veio dizer, mais uma vez, para os seres humanos, que vocês não controlam o tempo e o espaço de vocês. Mas uma coisa vocês podem fazer, vocês podem estar conscientes desse tempo e espaço que vocês vivem. E quando a gente está consciente nesse tempo e espaço, a gente entende essa vibração, inclusive, que o coronavírus permeou, entende a gravidade da situação, entende a importância da gente ser um ser social, entende a importância que a gente tem para a vida do próximo, né? A gente vai continuar vivendo dentro do meu privilégio, né? Eu estou falando isso porque tem gente que não tem esse privilégio de estar em casa e fazer uma quarentena em casa, mas a gente vai aprender a viver em casa, no espaço limitado, sair muito menos, às vezes um espaço que pode ser claustrofóbico para a gente, porque a gente está acostumado a sair mais vezes e frequentar mais lugares e ver mais pessoas, mas para a gente perceber que realmente a gente está muito conectado a essa ilusão externa para viver. Se você pensar dentro de vários causos que a gente tem na Índia, de grandes mestres vivendo no alto dos Himalaias, dentro de cavernas geladas, sozinhos, como que esses caras fazem isso, né? Eles se colocaram em clausura, em confinamento, por conta própria, mas porque eles estão exatamente com essa mente muito além, de uma sabedoria muito além do que a gente sonha em atingir ainda. Eles já não precisam mais do social para cumprir essa existência deles. Eles estão numa fase muito mais próxima dessa iluminação, né? A gente ainda precisa, mas de qualquer forma, esse momento dessa pandemia, ele mostrou para a gente duas coisas que eu acho importantes, mostrou várias, mas duas coisas que eu acho importantes. Eu não estou romantizando a pandemia, né? Porque a gente tem que lamentar o número de mortes e tudo, longe de querer isso, mas ele mostrou duas coisas. Uma, de que a gente está extremamente apegado aos encontros de qualquer jeito, porque nem com a pandemia, com o stand de gente morrendo, as pessoas não conseguem parar de aglomerar e ficar fazendo festa. E outra é o quanto nós estamos usando esse mundo de Maia de uma maneira completamente equivocada, porque foi em um momento de pequeno lockdown que o mundo fez, a natureza conseguiu se revigorar de uma maneira incrível, né? Da gente ver a água de Veneza ficando transparente, da gente ver espécies raras que estavam ameaçadas de extinção reaparecendo por aí. Isso é incrível. Então, isso mostra que a nossa convivência está sendo muito predatória, coisa que é óbvio, né? Que o ser humano é muito predador, mas que a gente pode fazer diferente. E esse diferente também, Ata, é a gente permitir estar presentificado. Como que eu vou valorizar a existência de um passarinho se quando eu vou ao meu trabalho eu nem percebo que existe passarinho? Saindo de casa para o trabalho eu nem percebo, eu nem me dou o tempo de perceber o trajeto que tem daqui da minha casa até o meu trabalho. Então eu não vou valorizar passarinho. Para que eu vou valorizar um passarinho? Para que eu vou valorizar a qualidade da água do mar se eu gosto de ir no mar para beber e não nada contra a pessoa ir para beber, mas para beber, fazer farra e não importo com aquele tempo em que a brisa bate no meu rosto e que eu sinto o calor da brisa e sinto a textura da terra, dos meus pés na terra e respiro e tenho certeza que naquele momento é um grande momento de agradecer a Deus por me promover aquela paisagem. Entende? A gente não faz isso. A gente está usando desse mundo de Maia para usar, não para aprender com ele. E eu sempre digo, quanto mais a gente aprende com esse mundo, com esse Maia, com esse mundo externo, mais a gente não depende dele, mais a gente aprende a agradecê-lo por poder aprender cada vez mais com ele, né? É uma coisa louca. A gente não vai mais ficar extremamente dependente de gastar o tempo com o mundo externo,
mas, ao mesmo tempo, o tempo que a gente precisa gastar com ele é um tempo de muita gratidão, porque nos torna seres melhores o tempo todo, sabe? Bom, eu estou falando isso tudo porque eu estudei, porque eu venho me aprofundando em estudos sobre a mente dentro da perspectiva oriental, principalmente indiana. Mas é uma tarefa para mim também, né? Mas eu vou te dizer que, tendo esse conhecimento, torna muito mais fácil para mim perceber que eu preciso mudar. Mas, ao mesmo tempo, torna uma cobrança interior, fala, Érica, agora tu não tem desculpa. Você não pode usar da ignorância como desculpa. Tu sabe do processo. Então, começa a prestar atenção e realizar os passos fundamentais para tu ser uma pessoa melhor do que a que chegou no mundo. É por aí. Faz muito sentido mesmo. E essa coisa também leva os assuntos que eu mais gosto da mente, assim, né, Eric? Que são coisas que tu fala muito também, a gente acaba tocando muito nisso aí nas redes sociais, que é agora, né, presença e autorresponsabilidade também. E as duas coisas, elas se juntam. E é isso que a gente está num mundo que a galera tem muita ansiedade, né? Ansiedade seria, sei lá, o mal do século, talvez. E a ansiedade, ela só existe se a gente não tiver no agora. E a nossa responsabilidade de se manter no agora, nossa responsabilidade de fazer as coisas de uma maneira que torne a nossa rotina melhor. Só que a gente tem um viés, uma visão de responsabilidade como se fosse uma coisa dura, uma coisa pesada, uma coisa rígida. Só que trazendo para junto do Ayurveda, né, que a gente tem o Dinacharya, nossas práticas diárias, como a gente vai querer começar o nosso dia, como a gente escolhe como a gente vai começar o nosso dia. E geralmente as pessoas que eu converso, elas ficam meio que acordam já botando a roupa para reunião, para isso, para aquilo. Então, tipo, ela acorda quase caindo da cama já e só vai rolando assim. Vai rolando, rolando, rolando durante o dia. Então, o que ela experienciou daquele dia, né? Então, uma coisa muito simples que eu falo, que a Ayurveda fala muito, é que a gente pode acordar mais cedo do que os nossos objetivos, do que nossas reuniões, do que a gente tem que fazer. Então, a gente acorda um pouco mais cedo, a gente cria uma rotina diária. Queria que tu falasse um pouquinho dessa rotina da Ayurveda, assim, do Dinacharya, de coisas práticas que a gente pode fazer, porque isso, né, dentro do assunto Ayurveda e a mente, é uma coisa que vai tranquilizar a tua mente para o dia todo, porque tu vai criar aquela rotina, aquele espaço sagrado, e a partir dali a tua mente vai ficar mais tranquila o dia todo. É assim que funciona, não é assim? Olha, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei em nenhuma aula e eu nunca falei em nenhuma live, nada nenhuma palestra, nada. Às vezes pode parecer que está indo contra tudo que eu já disse, mas até a autorresponsabilidade é uma ilusão, né? Se a gente começar a olhar no nível da alma, a autorresponsabilidade é desnecessário, porque essa alma, um dia ela vai chegar no ponto de destino dela. Ela pode trombar com várias paredes e em algum momento ela vai chegar. Ou ela pode ir direto. Ou trombar menos. Agora, se a gente desce no nível da existência, a autorresponsabilidade é que garante que a gente trombe menos nas paredes. Né? Então, assim, eu costumo dizer que quando tu entra num rio e iniciar o projeto de viver como ser vivo, é como você pegar uma boia e entrar num rio. Tu tem braço, tu pode ajudar a nadar de maneira que tu consiga permanecer naquele leito do rio e em algum momento tu vai chegar ao mar. Vai ter algum movimento que é mais forte, um movimento que é mais fraco, mas você vai chegar, em algum momento você vai chegar. Se você deixa ficar à deriva, pode ser que em algum momento tu trombe numa pedra e fique ali estacionado um tempo, tu trombe num galho, fique estacionado um tempo, mas em algum momento tu vai chegar. Em algum momento essa água vai ser mais forte, vai romper essa barreira e tu vai chegar. Então, na verdade, a gente pode simplesmente pensar que a gente só precisa estar à deriva da vida. Estar à deriva da vida é aceitar todas as águas que chegam para a gente e permanecer no fluxo, né? Uma coisa que a gente precisa entender é que não tem como nadar ao contrário do fluxo da água. Isso não tem jeito. Essa é a lei máxima do karma.
Mas a gente também pode aprender a melhor forma de nadar, a melhor forma de navegar nesse rio, aproveitando as águas dele, entendendo a profundidade, entendendo a temperatura, entendendo tudo que o rio pode oferecer para que a gente aprenda sobre ele mesmo, para que a gente chegue no mar, que é o nosso grande destino. Aí entra a tarefa da autorresponsabilidade, de como a gente escolhe acordar, como a gente escolhe dormir, como a gente escolhe vivenciar as amizades, como a gente escolhe vivenciar o mundo externo. E o que tu falou faz muito sentido quando eu me remeto novamente às práticas devocionais que os indianos têm quando eles despertam. Quando eu falo os indianos, é óbvio que não são todos os indianos. Eu estou falando de um grupo de indianos que eu convivo e que são muito preocupados com essa devoção pela vida, pela existência e pelo criador ou criadora da existência. Assim, existem... E aí até a população hindu, por exemplo, elas fazem muito isso porque está na cultura deles, mas existem rituais para quando a gente acorda, por exemplo, para quando a gente vai antes de dormir, para quando a gente vai almoçar, tem ritual para tudo, cara, com mantra, sabe? E tem um ritual muito lindo que é o de acordar, que é ao acordar não tocar o chão antes de agradecer e pedir perdão à terra por estar tocando os pés nela. Parece estranho, porque na nossa cultura o pé não representa algo tão simbólico como na Índia, mas na Índia é uma ofensa encostar o pé numa pessoa. Quando você encosta o pé numa pessoa na Índia, você pede desculpa para ela. Porque tem uma ideia de que o pé pisa em vários lugares sujos e que é com o pé que a gente chuta as pessoas. Então, por respeito, a gente pede desculpa quando encosta o pé em alguém. Assim. Então, uma coisa que você vai perceber quando estiver na Índia é que se alguém esbarrar o pé em ti, ela vai fazer, oh, perdão, ou desculpa. E a gente está o tempo todo pisando na nossa mãe, que é a terra, né? E a gente não pensa nisso, né? Que a nossa mãe terra ela é tão sensacional que ela coloca as costas dela para a gente pisar, né? E na Índia existe essa tradição de pedir perdão à terra por estar pisando nela e ao mesmo tempo agradecer por ela estar dando essa grande costas para que a gente possa pisar, porque sem pisar nela a gente não consegue experimentar a vida. E isso nos coloca numa presença tão grande, porque isso nos remete a um estado de presença ao colocar o pé no chão. Entende? E olha qual a potência de acordar. Você acorda sabendo que está vivo. Geralmente a gente acorda como um zumbi, né? E se a gente começar, então, a botar rotinas, que é o que tu falou do Dinacharya, para quem não sabe, Dinacharya são rotinas que a gente performa diariamente e elas começam desde cedo. Se a gente coloca rotina no nosso despertar, a gente vai... É claro que essas rotinas elas começam a ficar automáticas, então a gente tem que tomar cuidado para elas não ficarem automáticas, a gente tem que aproveitá-las. Então, todo dia, quando a gente performa essas rotinas e faz um alongamento, uma saudação ao sol também, cuida do corpo ali, faz uma, duas tarefas, o ato de raspar a língua e observar a própria língua, porque a observação o tempo todo nessas rotinas é muito importante, isso já está nos dando essa potência de vida e está falando assim, olha, é mais um ciclo de 24 horas, que é muito importante, um ciclo do sol nascer e se pôr, que eu estou vivo e tenho a oportunidade de fazer uma nova coisa para o meu aprendizado. Quando eu falo aprendizado, é o aprendizado da alma mesmo, né? Então, as rotinas, eu acho que a maior potência delas não é só deixar o corpo mais suave e livre de doença, é exatamente nos ensinar na primeira hora do dia que a gente pode presentificar as nossas ações. E para isso, e isso a gente só faz observando o que a gente está fazendo, né? E é engraçado porque assim, eu não faço Dinacharya todo dia. E às vezes eu escolho o que eu vou fazer dentro do Dinacharya. Porque eu sou um ser humano batalhando para dar conta de realmente perceber o que é importante para mim e muitas vezes eu me auto-saboto. Mas a vida tem muita diferença quando eu tiro amanhã para meditar, para fazer um exercício de respiração, para fazer uma prática do Dinacharya, e eu chego no dia e parece que se eu tenho que sair,
eu começo a brincar mais com a minha saída, entender melhor, eu presto atenção no que as pessoas estão fazendo, é um passarinho que está aqui na frente da minha casa cantando, num animal que geralmente nunca está passando aqui, hoje está passando. É engraçado como que aquilo me força a colocar um estado de presença, e aí eu percebi a grandeza dos nossos grandes mestres que deixaram esses textos clássicos para a gente, ensinaram para a gente essas rotinas, que eles queriam, numa prática simples, ensinar o que toda a teoria filosófica do yoga e do Ayurveda está tentando ensinar teoricamente, que é essa desoscilação da mente. E aí eles propõem isso para a gente na prática. E a prática levando a esse lugar de focar nesse tempo. Entende? E isso é bonito demais. Uhum. É verdade. E eu queria trocar uma ideia contigo também, Eric. Isso é show de bola, dar atenção e o quanto faz diferença, né? Que tu percebe no teu dia quando tu consegue acordar e fazer alguma prática, alguma respiração e o quanto não, né? Que dá aquela sensação mais de bola de neve mesmo. E assim, coisas práticas, eu gosto muito de falar sobre coisas práticas, porque às vezes as pessoas que elas estão ouvindo a gente, elas acabaram de chegar e elas acham que, por exemplo, sei lá, no nosso caso aqui, a Ayurveda. Eu preciso viver a Ayurveda, ou preciso incorporar toda a Ayurveda. E quando eu conheci a Ayurveda, eu peguei pouquíssimas coisas práticas para a minha vida que já melhoravam a minha vida naquele momento. Então, melhorou minha mente, melhorou meu corpo, melhorou várias coisas com detalhes, assim. Então, não é uma filosofia enorme, é uma ciência enorme, é um saber enorme, mas é que a pessoa, tocando aquilo ali pouco, recebendo uma informação básica, bem básica, ela consegue mudar muita coisa. Então, a gente tem problemas bem profundos que eles podem ser amenizados com coisas muito simples. Né? Então eu vou jogar aqui para o pessoal que tu confessou para mim que a tua cabeça ela é bem agitada também e é uma coisa que às vezes as pessoas elas podem não perceber. O cara que coordena curso na Índia, o cara dá curso aqui, ele tá lá, ele tá aqui, ele faz isso, ele faz live e a pessoa pensa, nossa, é um super humano. Então assim, o Eric confessou para mim que a cabeça dele é uma cabeça bem agitada, que nem a de todo mundo. Às vezes a pessoa ela coloca a gente que se expõe na rede social, que isso e que aquilo, ela meio que coloca num pedestal acima, só que tá todo mundo no mesmo lugar, né? Então, a gente desce aqui publicamente desse pedestal que algumas pessoas podem colocar por a gente postar sobre autoconhecimento, sobre isso, sobre aquilo, porque tá todo mundo na mesma. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu processo de mente agitada e coisas simples que o público geral, que talvez ainda nem entrou na Ayurveda, poderia se beneficiar, assim, esse link entre a Ayurveda, a cabeça agitada, um pouco de ansiedade. Esse aspecto que tu citou aí da minha mente é algo que é muito importante trazer sobre isso. Talvez no escopo da medicina alopática, se a gente for nomear uma das coisas que me permeia, eu tenho o transtorno, o déficit de atenção. E é muito forte. E às vezes é difícil até a minha esposa tem que lembrar disso para não brigar comigo. Porque para mim é uma luta lembrar que eu coloquei o celular num lugar, que eu coloquei. É uma luta, assim. O esforço que eu faço para focar é muito grande. Para mim é muito difícil. E aí eu começo a perceber que desde criança eu tenho essa dificuldade. É realmente um transtorno. E que o tanto que eu avancei desde criança, mas ainda tem muito para avançar. Eu lembro de um dia, eu tinha uns 7 anos, que a minha mãe e o meu pai me deram um chinelo Haider com algum desenho que eu queria no chinelo. O meu outro chinelo tinha estragado, que era assim, eu ia ganhar um chinelinho se eu tivesse estragado. A gente não tinha tanto expansão de querer ter um tanto de coisa assim, mas eles me deram um Raider daqueles que a gente enfia o pé lá na frente, sabe? Eles me deram um Raider e eu fiquei super feliz com o Raider. Era um Raider preto
E eu acho que naquela época era um rider que tinha um desenho do Black Kamen Rider, que era um super-herói, mosca, e eu fiquei super feliz de ter ganhado. Cara, eu me dei conta que eu fiz isso depois. Eu abri o chinelo, experimentei o chinelo, adorei, mas eu fui guardar porque eu estava com o pé sujo. Eu guardei a caixa e joguei o chinelo no lixo. E eu me dei conta disso quando o lixeiro passou e recolheu o lixo e levou embora. Quando ele levou embora e o lixo foi, eu me dei conta e fiz assim, meu chinelo. E aí eu fiquei apertado para contar para minha mãe. Eu falei, putz, minha mãe vai me matar. Mas eu tive que contar. Ela falou, não, você não fez isso. Meu pai falou, não, você não fez isso. E eles foram lá, estava a caixa vazia dentro da prateleira. E eu tinha feito isso. E assim, e várias vezes, desde a infância, eu colocava garrafa de café dentro da geladeira. Eu, às vezes, colocava o controle remoto dentro da geladeira. Entende? Eu era muito mais espécie que eu sou hoje, e eu ainda sou. E eu sei que isso é uma batalha muito. Para mim, é como se para algumas pessoas focar é como andar de pedalinho numa lagoa calma, para mim é como escalar uma montanha, cara. Assim, é extremamente difícil. E com um plus de que eu sei que eu tenho uma percepção extrasensorial muito forte e as pessoas até que estão longe de mim, eu começo a perceber como elas estão e tem uma amiga que uma vez me descreveu assim, Eric, se você está numa praia e tem 200 pessoas nessa praia, às vezes para você estar na praia é muito difícil porque você está lendo 200 pessoas automaticamente. E é assim, se eu estiver numa praia e tiver 200 pessoas, em algum momento, no final da manhã, eu vou poder te falar das 200 pessoas que estão ali na praia. Claro que estou dando um número só para vocês entenderem. Mas quando eu dou uma palestra, por exemplo, se ela dura 2 horas e nessa palestra tem 150 pessoas, pode ter certeza que metade ali eu já compreendi num certo aspecto mais profundo que naturalmente outras pessoas compreenderiam sem conversar com elas, só olhando elas. Porque enquanto eu estou dando aula, eu observo cada pessoa que está ali. E faço isso na câmera também. Só que isso é automático, porque minha mente ela faz assim. E eu estou começando a trabalhar para que ela não faça assim o tempo todo. Para que eu use esse poder da percepção quando eu precisar mesmo. Para que eu possa viver uma praia tranquilamente olhando para as ondas, igual eu falei. Eu dei o exemplo de estar na praia e sentir a terra e a brisa, porque para mim é um desafio, entende? E o que as pessoas precisam saber é que eu entrei no Ayurveda porque a Ayurveda me salvou, quando eu comecei a estudar ela, de ter mais danos por causa dessa condição dispersa do que eu teria hoje. Eu entrei na Ayurveda no momento em que eu tinha síndrome de pânico e crise de ansiedade. E por causa da Ayurveda eu estou fora disso. Então, se eu estou aqui hoje trabalhando com a Ayurveda, é total pela minha imperfeição. E uma coisa que eu faço e eu pus como missão é, quando eu estou dando aula, Ata, eu não consigo, por mais que tem vários alunos que falam assim, Eric é meu mestre de Ayurveda, né? Eu respeito que eles decidiram falar isso, mas eu sempre falo, eu sou professor, não sou mestre de nada, sou professor. Mas eu não vou querer que a pessoa fale do jeito que eu quero, ela fala do jeito que ela quiser. Mas eu sempre me coloco num lugar até nem muito de professor, mas de compartilhador, porque assim, eu penso assim, cara, eu compreendi algo que é tão potente que eu quero contar isso para outra pessoa. E foi com essa vontade que eu criei o Instituto Gurukulam. Parece propaganda de marketing quando eu falo isso para vender os cursos, mas não é. Eu falo de um jeito que eu falo assim, meu Deus, as pessoas precisam entender o que isso promove na vida das pessoas. Quando eu digo assim, olha, gente, vai estudar Ayurveda porque isso vai transformar a vida de vocês, eu sei que isso parece papo de vendedor que vende qualquer coisa. Se a pessoa vender a iogurteira Top Term, a câmera TechPix, elas vão falar que aquilo vai transformar a vida delas, de alguma maneira. E eu estou usando as mesmas palavras que vários vendedores usam para vender suas coisas. Se eu pudesse, cara, eu não venderia a Ayurveda. Se eu pudesse, eu daria a Ayurveda para todos os lugares. Inclusive, um grande objetivo
que eu tenho, e a gente já está construindo isso aos pouquinhos, é levar a Ayurveda para as periferias, que é onde ela, com muita dificuldade, chega. Tem poucas pessoas que levam para lugares assim, periferias, quilombolas, comunidades indígenas, e não levando, assim, eu sou benevolente, tenho saber, é levando um saber, aprendendo o outro e aprendendo no coletivo, né? Isso é um grande sonho que eu tenho, e por isso que eu determinei que eu vou trabalhar muito para construir um patrimônio que me dê a possibilidade de levar isso sem me preocupar com dinheiro. Então, assim, quando eu falo assim para as pessoas, venham estudar Ayurveda, é claro que eu estou preocupado com o business, que é o que eu faço hoje, e também quando eu vou atender a mesma coisa, mas a minha maior preocupação, a minha maior vontade é, na verdade, colocar as pessoas para aprender o que eu aprendi e o quanto isso foi libertador para mim, entende? E é por aí. E aí sim é uma grande tarefa para mim. O Ata, olha só, Vamos lá. Bom, então, para mim foi um grande desafio entender e aceitar que eu tenho essa mente dispersa. E aí é a primeira lição que eu acho importante é que a gente aprender a conformar com a situação que nos foi colocada. Eu vou falar algo extremamente profundo. A gente perde um ente querido. A gente tem que exercitar, se conformar de uma maneira extrema. Se a gente não aprende a conformar que aquela pessoa fisicamente se foi, a gente começa a criar patologia porque a gente está apegado ainda à presença física dela. Mas a gente sabe que faz parte do ciclo da vida. Não estou falando que é fácil, viu, gente? Às vezes é muito difícil, às vezes pode ser um parente muito próximo, ou um amigo, né? Mas voltando para uma relação menor, eu tive que me conformar de que a minha mente não era aquela mente focada das pessoas que eu admiro e falo assim, nossa, que pessoa focada. Então, as pessoas veem que eu faço muita coisa porque eu crio estruturas montanhosas para dar conta de fazer o que eu estou fazendo hoje dentro do universo disperso que eu sou. E, ao mesmo tempo, ter que lutar com esse universo disperso. Eu acho que a pessoa que talvez mais sofre com isso, com essa minha dispersão, é a minha esposa, que vê o dia inteiro e olha assim e fala assim, meu Deus, Eric, cara, tá aqui, ó. Você acabou de pôr isso aqui, sabe? E assim, ó, aí o que acontece? A gente tem que aproveitar os benefícios que a vida apresenta para gente. Então, por muito tempo, eu pedi para melhorar isso, e aí o Ayurveda chegou na minha vida e me ajudou muito. Aí, depois de um tempo, agora eu estou no momento em que eu estou ressignificando o meu corpo físico, né? Eu quero praticar mais atividades. Eu estava praticando umas atividades físicas bem interessantes e tive que parar quando eu quebrei meu pé. Depois eu viajei, né? Agora eu vou retomar. Mais uma outra coisa que foi para mim sensacional foi a prática de Tai Chi Chuan, que aí não é como atividade física, mas como atividade de presença. E eu quero retomar, mas o meu mestre ele não está aqui agora. Ele deu uma viajadinha para visitar os parentes, né? Eu acho que foi visitar os parentes. E no fim, eu começo a perceber que existem estruturas para a gente conforma que a gente não tem a mesma capacidade cognitiva de atenção de outras pessoas, por exemplo, quem tem essa situação como a minha, mas existem várias estruturas que nos ajudam a nos colocar nesse estado de presente. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, Simone, que agora também está estudando Ayurveda, que ela também, eu contrato o trabalho dela de personal organizer, que a gente chama de organizadora personalizada, e ela criou um sistema de organização para minha casa, cara, que foi incrível, assim, que me ajudou demais a me localizar dentro da minha casa. Então, agora eu tenho uma maneira de dobrar todas as coisas, uma maneira de guardar todas as coisas, um lugar para guardar todas as coisas, que para mim está fazendo muito sentido. Ela conseguiu sistematizar isso por uma cabeça louca.
sabe? Que se dispersa. Então, a gente tem que procurar as ferramentas. Não dá para a gente desistir. Eu acho que se tem uma coisa que a vida ensina é não desista de nada que tu quer que seja positivo para você e que vai se expandir para os outros. Então, não desista. Se tu quer muito fazer uma coisa, cara, insiste nela. E se ela vai ser, principalmente se ela é positiva para você e ela se expande para os outros, né? Então, eu me organizar, eu sei que se expande para outras pessoas, porque eu vou ter ainda mais tempo para poder dedicar a vida da maneira que eu dedico a esse Shastra lindo que é o Ayurveda, e cada vez que eu aprofundo mais, a minha vontade de compartilhar é maior. Então, eu acho que isso é um caminho. E é por aí. Esse é um dos pontos, né? Quanto mais a gente se organiza, mais tempo a gente tem. Então, às vezes, a gente fica com preguiça de organizar para não perder aquele tempo, digamos assim. Só que o tempo que a gente ganha, nossa, quanto mais organizado, ou quanto mais a gente consegue acertar detalhes, muito mais tempo a gente ganha depois, né? Só que é uma visão que às vezes a gente não tem, assim. A gente fica tipo, nossa, agora tem que parar e organizar isso, aquilo. Tem tanta coisa para organizar, só que vai continuar tendo enquanto não organizar. Né? Então, organiza, né? Tudo que tu conseguir organizar e manter um ritmo assim, depois vai ficar mais tranquilo que tu vai sempre ganhar tempo. Então, tu falou do Ayurveda mudar vidas, né? Que parece aquele venda, aquele marketing e tal, mas, cara, é muito verdade. Não tem como dizer que não é verdade. Seja qual for o motivo, é muito verdade. Por que que eu cheguei na Ayurveda, né? Eu cheguei na Ayurveda pelo banco de tempo aí da cidade de Rio Grande, né? Você tá em Rio Grande agora, né? Uhum. Peguei pelo banco de tempo porque eu ficava muito mal no verão, muito pita, sentia muito calor. E isso para falar de coisas simples, né, que podem mudar já, pouquíssimas coisas que podem mudar a gente, que a Ayurveda nos ensina. Então, fui lá na terapeuta, ela falou, perguntou da minha infância, né, aquela coisa toda, e falou, nossa, muito pita. Isso já era verão, tava chegando verão, acho que era primavera, verão, assim. E aí ela falou, como que é a tua rotina? O que que tu faz? Ah, eu tomo, tipo, sei lá, café, um por dia, às vezes eu como uma pimenta, sabe? Detalhes, assim, que são coisas tipo, cara, já é verão, tu já é, né, pita, que para quem não sabe é o calor, é o fogo, é essa coisa mais já de quentura, assim. Então, tu já é pita, tu tá tomando café, tu tá comendo pimenta, na Ayurveda a gente tem os princípios, né, de que aumenta. Então, assim, ela me mostrou coisas simples que iam aumentar o que eu já era, né, que seria um fogo, assim. Então, ela me mostrou, ó, isso, tu pode usar coisas que esfriam, tipo isso. Então, detalhezinhos, chá, hora de fazer exercício, ou alguma especiaria, não comer fazendo outras coisas. Então, pequenos detalhes que me deram grandes mudanças na vida. Então, uma das coisas que eu queria, né, nessa live é que as pessoas entendessem que pequenos detalhes podem fazer grandes mudanças na nossa vida. E a Ayurveda, ela te mostra muito esses pequenos detalhes, só que ela dá nas tuas mãos para tu resolver. Não é algo externo que vai resolver. A Ayurveda te mostra e tu pega aquelas informações e começa a usar e a resolver. Então, isso é tanto bom para nossa mente, é bom para o nosso corpo, é bom para tudo. Esses detalhes, assim, Eric, que tem um pouquinho para falar desses detalhes para a gente aí? Cara, isso que tu colocou é muito importante, porque me permite também falar que quando a gente faz um curso de formação em Ayurveda, a gente fica expert em pequenas coisas, porque a Ayurveda, na Índia, a pessoa inicia os estudos em Ayurveda estudando integralmente 5 anos e meio na faculdade. E a formação é uma formação de, vamos lá, no máximo 20 módulos, né? E esses 20 módulos vão dar no máximo 400 horas. Então, compara 400 horas com estudando integralmente todos os dias da semana e às vezes no sábado, durante 5 anos e meio. A gente está fazendo quase nada. Mas esse quase nada já é um pequeno domínio das pequenas coisas que mudam a vida das pessoas. E é isso que eu digo para todo terapeuta. Não se contente com a tua formação em Ayurveda, para tu buscar mais, se tu realmente quiser abraçar isso como uma filosofia de vida e de trabalho, né, e quiser espalhar a Ayurveda, não se contente só com isso, continue, mas também não se frustre por ser somente os pilares fundamentais do Ayurveda, porque a gente fica maestro em notar as pequenas coisas e alterar pequenas coisas que vão salvar vidas, salvar literalmente. E às vezes tira a pessoa de uma patologia, às vezes sintoniza a pessoa na sua melhor
estado fisiológico, e essas pequenas coisas são perceber, por exemplo, no meu caso, que a menor quantidade de alho me causa um grande estrago interno. Alho, para mim, é como um semi-veneno para muita gente. E aí você fala assim, pô, Érico, então você não pode comer em vários lugares. Sim, tem muita gente que cozinha com alho. Quando é muito pequeno, não tem os pedaços do alho, assim, eu até, se eu for comer na casa de alguém e não perceber, eu vou perceber depois que me dá uma dor de cabeça ou uma enxaqueca. Mas aquela comida que eu vejo o alho, não estou falando que o alho é ruim, viu, gente? Eu estou falando para mim, para o meu sistema. Eu não consigo, não dou conta. Se eu sinto o cheiro do alho, já sei que vai ser uma carga de alho forte, não preciso nem tentar comer, porque antes de eu acabar de comer, eu já vou estar passando mal. Eu passo mal de ter enxaqueca, que às vezes me dá enjoo e me dá vômito, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tirar alho da minha alimentação. É simples. Só que tirar alho da minha alimentação, gente, parece besteira, mas quando que eu ia parar para observar que era o alho responsável por anos de enxaqueca e que eu tinha que tomar medicamento porque eu ficava em estado deplorável, às vezes eu vomitava. Cara, tem uma história, eu estava passando, morei em Curitiba, eu estava passando em frente ao estádio do Atlético Paranaense, estava passando, eu lembro porque era o estádio, então não tinha como esquecer. E eu via uma aura, que é uma das instâncias da enxaqueca, que é pesadíssima quando você começa a ver os arcos coloridos assim na tua frente. E eu vi uma aura e falei, nossa, cara, tá vindo enxaqueca. Aí dá 10 minutos vem enxaqueca. Cara, eu parei ali naquele momento e falei assim, ai, por favor, não me dá enxaqueca. E começou. E a enxaqueca veio tão forte que eu ajoelhei e vomitei. Oh. E eu vomitei, e estava doendo muito, assim, e várias vezes eu chorei de enxaqueca. Só para você ter uma ideia de tão forte que é. E nesse negócio de ajoelhar e vomitar e chorar, porque estava assim, insuportável, eu só queria, assim, deitar, fechar o olho e não ter nada claro na minha frente, mas estar no meio da rua, isso era 3 horas da tarde, que passou uma senhora, olhou para mim, assim, passaram várias pessoas, ninguém me perguntou. Isso é uma das coisas de morar em Curitiba que eu passei assim, é que eu demorei muito tempo para fazer amizade, porque as pessoas elas são mais centradas nelas ali dentro e elas são, não que elas sejam frias, mas é uma característica de Curitiba, a gente demora um pouco para ter uma amizade mais profunda e as pessoas elas respeitam mais o espaço individual. Isso me assemelha muito com outro lugar que eu já morei um tempo, que era a Inglaterra. E as pessoas não vão... É claro que se alguém estiver passando mal, estou falando que o curitibano não vai ajudar, mas muitas pessoas vão olhar assim e vão falar assim, bom, tá tudo bem ali, passa. Se fosse em Minas Gerais, teria 300 pessoas falando, tu precisa de alguma coisa, quer que te leve em algum lugar? É só questão social diferente. Mas muitas pessoas passaram e ninguém me perguntou se eu precisava de alguma ajuda nem nada. Até que passou uma senhorinha, olhou, parou para mim e eu pensei assim, pô, essa vai perguntar se eu preciso de ajuda, mas eu ia falar que não, porque não tinha o que fazer. Aí ela olhou para mim e falou, que decepção, 3 horas da tarde já drogado. O que você está fazendo com a tua mãe, hein? Ela deve estar extremamente decepcionada contigo. Tu é jovem, saudável, podia estar trabalhando e está aí, ó, entrochado nas drogas aí, passando mal, em vergonha, no meio da rua, 3 horas da tarde, falando comigo. Cara, eu não consegui nem rir, que eu estava com muita enxaqueca, e não consegui me explicar também, que eu estava com muita enxaqueca. A única coisa que eu fiz, ainda na frente dela, foi dar uma outra vomitada, assim, porque eu estava com muita dor. Então, só para você ver, é esse tipo de enxaqueca que eu estou falando. E eu convivi com isso desde a minha infância. E nenhum médico disse para mim que poderia ser o alho. E eu comecei a observar isso, entendendo parâmetros que a Ayurveda me ensinou. E eu fiz um ato simples: tira o alho da tua comida. Hoje eu não como alho. Eu não como alho. Hoje eu não sinto cheiro. Se você, quem come, eu consigo dizer quem comeu alho no almoço, se mesmo que sendo pouco. Por não comer alho, a minha percepção do alho ficou muito mais aguçada. E também por saber que ele me faz mal, meu corpo aprendeu a identificar se tem alho ou não. E eu sei se a pessoa comeu porque ela transpira alho, né?
é um negócio muito louco. E dentro disso, várias outras coisas que são atos simples que têm me ajudado muito. Então, como a gente já conversou, a minha mente é muito dispersa. E a minha mente dispersa, ela provoca uns pequenos cases patológicos, né? Quando eu digo patológico, que é fora do meu sistema mesmo, como, por exemplo, distensão abdominal se eu estou bebendo água, às vezes uma má digestão, a minha digestão é muito difícil, porque a minha agitação mental provoca o meu fogo digestivo de uma maneira, ele agrava o meu vata, provoca o meu fogo digestivo de uma maneira que às vezes ele me queima por dentro e às vezes falta potencial para digerir o alimento ou a água que eu coloco dentro do meu corpo e eu sinto distensão abdominal. E eu sei que isso é um agravamento de vata. Eu sei que tem gente que talvez não saiba o que eu estou falando, que é mais técnico. E eu sei que é por agitação, por muito movimento subatômico, muito movimento energético dentro de mim. Então, eu já sei que eu preciso me acalmar. Então, às vezes, colocar um olhinho na minha testa já me ajuda antes de comer. Às vezes, tomar um chazinho que tem uma potência mais quente ajuda a reduzir meu vata, uma potência anti-vata, uma potência anti-agitação, vamos dizer assim. Já me ajuda antes de eu comer, ou me ajuda numa tarefa que eu vou ter que exercitar muito o cérebro. Então, assim, é isso, é aquele chazinho, é aquela comida, é aquele olhar de, pô, agora é hora de almoçar, vamos fazer uma coisa que eu falo muito, é porque eu e minha esposa, a gente trabalha às vezes, fica o dia inteiro trabalhando e estamos em casa e a gente se encontra nos momentos de refeição e em alguns momentos que a gente para mesmo para conversar. E uma coisa que é difícil que eu tento falar para ela o tempo todo, e eu também me policio, é para a gente não conversar no almoço. Mas às vezes a gente sai do trabalho e quer conversar. Eu falo assim, não, no almoço não. Vamos comer primeiro. Depois a gente conversa. Né? É tentar fazer esse exercício de estar presente na hora de comer, por exemplo. Que para mim é extremamente necessário, porque a minha mente já é muito agitada. E se eu agito na hora de comer, eu não vou digerir nada daquilo. Entende? Então, e isso transforma a qualidade da minha nutrição. Só de estar ali prestando atenção no meu alimento. Então, são pequenas coisas mesmo, mas são pequenas coisas que são grandiosas, né, Ata? E que fazem a vida ter muito mais qualidade. Sim. E assim como é o alho para ti, pode ser outro detalhe para outra pessoa, e essa pessoa pode estar tomando remédio que nem tomava por causa disso, né? Então, por que que a Ayurveda ela realmente muda vidas? Porque já pensou se ele não tivesse descoberto o alho, né? Se tu não tivesse descoberto o alho e tivesse comendo alho até agora, tu ia achar que essa enxaqueca era uma coisa tua, que era inevitável, não tem para onde fugir. Ah, eu tenho isso. Só que não, a gente sempre tem que entender e descobrir da onde vem. Que exista uma coisa inevitável. Pelo menos tu vai saber o porquê daquilo ali. Tu tem que tentar descobrir da onde vem, e mesmo que seja inevitável, é minimizável. Tudo é minimizável. Então, se não é resolvível, é minimizável. E a Ayurveda vai te dar esse aprendizado, né, através da tua própria autoobservação de o que fazer, como fazer, por que fazer, sempre visando a própria melhora, assim. Mas fato é que deve ter muita gente tomando muito remédio que não precisa tomar, que poderia ser resolvido com detalhes pequenos, assim, de rotina. Com certeza. É detalhes de rotina mesmo. E aí está o segredo da vida. É claro que existem pessoas com patologias muito sérias que precisam ser vistas, acompanhadas por um médico, pelo terapeuta Ayurveda, né? E aí isso é um estudo à parte. Mas para a maioria das pessoas, quando elas estão com alguns problemas que são menores do que uma grande patologia, isso a gente resolve no dia a dia mesmo, mudando rotina e incluindo na rotina algumas coisas que são medicamentosas, mas são naturais, né? Um chá que é o chá que você vai tomar à tarde, às vezes pode ser o chá que também vai ser seu medicamento. Isso é importante a gente entender, que a cozinha e a farmácia, a cozinha e o jardim é a nossa farmácia também, né? E que a gente pode optar por essa busca
mais natural e incluir no nosso dia a dia no momento de descontração. Não precisa ser assim, tá na hora do remédio. Tá na hora de eu tomar um chazinho e eu vou aproveitar e fazer um chá que seja benéfico para o meu corpo. E tá na hora de fazer aquela pausa para meditar, ou tá na hora de fazer aquela pausa para dar uma respirada, tá na hora de fazer aquela pausa para dar uma caminhada, fazer um grounding, né? Botar o pé no chão, botar o pé na terra. Isso é muito importante, né? Muito importante. Sim. Mas que deixando claro também, né, que a Ayurveda, ela tem esses detalhes, vão resolver as pequenas coisas, só que ela também ajuda a resolver grandes coisas, como tu falou do transtorno, né, e como a gente tem vários outros casos, talvez um dos mais famosos seja o da Laura Pires, né, que ela sofre de esclerose múltipla, é isso, né? É. E ela trocando o ambiente em que ela vivia de uma cidade úmida, de uma cidade pesada, para uma cidade de calor, uma cidade que não tem umidade, e ajustando a rotina dela dentro da Ayurveda, uma coisa que ela tinha dificuldades mil todo dia, ela consegue viver normalmente dentro de uma rotina. Então, assim, não existe uma coisa que não possa ser melhorada com a Ayurveda, né? Isso que eu queria que todo mundo entendesse que realmente muda vidas. Imagina uma pessoa que mal conseguia se mexer de dor durante um dia, trocar de lugar, trocar de rotina e conseguir ter uma rotina normal, uma vida normal, como se ela não fosse doente ou sentir pouquíssimos dos efeitos dessa patologia que ela tem e não tem cura, né? Mas ela pode contornar aquilo ali para levar uma vida muito melhor. Então, o potencial de melhora ele é praticamente infinito, assim, com a Ayurveda, né? É claro que a gente está falando de rotinas, de tratar da pessoa relativamente saudável ou de botar ela num eixo saudável, mas também existem as pessoas que chegam na Ayurveda por conta de patologias muito sérias e a Ayurveda apresenta um caminho para essas pessoas, né? Eu gosto de dizer para as pessoas que todo mundo precisa ancorar na medicina alopática, porque é o sistema médico que a gente tem hoje no país, e quando é uma patologia muito séria, é sempre bom estar acompanhada de um médico. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para todo mundo que tem uma patologia muito grande, para procurar também um terapeuta Ayurveda, para ele colocar uma visão mais natural no processo, que pode auxiliar o processo da pessoa, né? A minha realidade clínica hoje é de chegar a pessoas com patologias muito sérias, né? E a gente tentar resolver, como eu atendo muito pela internet, né? Hoje, a gente tenta resolver, inclusive dentro da rotina da pessoa, formas de medicar essa pessoa. Eu digo para a galera que o meu objetivo é aposentar bem cedo para montar uma clínica num lugar assim no meio do mato e atender nessa clínica várias pessoas com diferentes patologias, com uma equipe, né? Tem uma equipe de pessoas que são terapeutas, mas que são de diferentes áreas médicas, trabalhando ali comigo. Mas eu sei que isso é uma realidade que eu preciso trabalhar bastante e conseguir fazer essa aposentadoria antes de abrir, para não depender do dinheiro para que aquilo funcione. Né? E é um grande objetivo. Mas a Ayurveda, sim, a Ayurveda é mágica. Eu acho que todo mundo precisaria saber de alguém que passou pela Ayurveda e mudou a qualidade de vida de um jeito incrível e se beneficiou de cura, né? Isso é o que é o mais lindo. De cura, realmente, né? E sempre que a gente também tem que pensar no viés coletivo, né? A gente está se curando. Primeiro, a gente como terapeuta, né? Tu como terapeuta, tá curando uma pessoa, tá curando a ti mesmo, porque toda a troca, ela é uma cura para todo mundo, né? E essa cura de todo mundo, ou, por exemplo, se eu me curar de alguma coisa, eu tô curando todo mundo. Se tu te curar de alguma coisa, tá curando todo mundo. Então, essa visão geral, né? Essa visão ampla, porque a ideia é que todo mundo esteja curado, né? A ideia eu sempre penso assim, o negócio é quebrar a farmácia. Quanto antes a gente quebrar a farmácia, nosso sucesso, é o sucesso da vida, quebrar o sistema da farmácia. Então, assim, essas trocas, elas geram cura para todo mundo, né? Nunca é individual esse negócio. É uma visão que eu acho bem show da Ayurveda também. Eu digo que se tem um tipo de profissional que é super bem-vindo num curso de Ayurveda, é o farmacêutico. Porque eu acho que a gente tem a capacidade de transformar o que a gente pensa hoje da farmácia. Quando você fala farmácia, eu entendo como essa indústria farmacêutica que
inclusive financia médicos e hospitais para que se indique tratamento com aquele remédio específico. A gente sabe o lobby que existe na indústria farmacêutica, né? E muitas vezes a gente tem atendimento hoje, que é a realidade ainda do nosso sistema de saúde, que poderia mudar, que a pessoa entra e o médico é obrigado a atender em 5 minutos, 3 minutos, e já prescrever um medicamento, porque essa indústria que é farmacêutica, né, que é a indústria do remédio, ela não vê o ser humano na frente dela, ela vê uma folha de papel que tem que bater metas, né? E se você não bate as metas que estão naquela folha de papel, aí tu precisa pôr um remédio para bater aquelas metas. E às vezes aquele remédio vai mexer em outro problema. Eu acho a medicina alopática muito potente, eu acho que nós temos grandes profissionais, e eu me ancoro cada vez mais naqueles profissionais que estão buscando uma medicina alopática anterior ao relatório Flexner, que é o relatório que retirou da medicina os saberes da Terra, né? Flexner foi um sujeito que fez um relatório que entregou na mão da cirurgia e da farmácia os ditames da saúde humana, né? E eu acho que os médicos que buscam essa reconexão com uma ancestralidade e com um viés que abraça o natural, vão ser os médicos que vão sobreviver à próxima geração de pessoas que estão buscando realmente um tratamento mais conectado ao centro deles, que está na natureza, né? Eu vejo hoje uma coisa, Ata, que é engraçado, assim, até mesmo muitos médicos mais modernos que estão estudando muito e que estão dando mais ouvidos aos pacientes, hoje a gente está numa indústria muito louca também da suplementação. Existe alguns biohackers ou biohackers, né, que são profissionais de saúde, médicos que tentam simular o ambiente externo para que ele pareça cada vez mais com o ambiente natural, ancestral que a gente vive. Quando eu falo simular o ambiente externo, é porque a mudança é nas coisas que a gente vai pegar do mundo externo, né? E eu vejo que a manipulação disso se dá a partir de muita suplementação, de muitos gadgets, né? Eu tenho um amigo que ele apresentou, por exemplo, um tapetinho que tu liga no fio terra da sua casa, que liga no plug terra da tua casa, e tu sobe nele para aterrar. Suplementação de vitamina K, D com K, cúrcuma com pimenta preta, não sei o que, vários suplementos. E aí, quando tu visita um médico desse, tu sai com uma prescrição mensal que te dá aí, tranquilamente, muito mais de R$ 1.200, só de suplemento e de gadgets para tu ficar usando no dia a dia, para que tu consiga fazer essa simulação e funciona. Mas para mim falta o quê? Vida. Falta vida, que é exatamente o que a gente extrai dessa existência natural. Tem biohackers que são a favor desse natural, e eu acompanho o trabalho de alguns. Então, pensa bem, mesmo que se eu moro numa grande capital, vamos supor que eu moro em São Paulo, e tenho uma vida atribulada, e moro no centro do cimento, assim. Eu posso ter um tapetinho desse que liga no terra? Pode, mas eu acho uma coisa muito louca, porque o grande objetivo, se eu fosse um terapeuta de uma pessoa que comprou esse tapetinho, eu ia falar para ela assim, joga o tapetinho fora, porque tu tem que aprender a criar um hábito de ir para o parque e pisar na terra e fazer o aterramento na terra. Não comprar um tapetinho para pôr na tua casa, porque, cara, é engraçado, a indústria está tão preocupado com o sistema bioquímico das coisas e pensar que o aterramento é só por um rearranjo hormonal e energético, que esquece que, na verdade, o aterramento é uma conexão de alma, é a alma humana com a alma vegetal, entende? E que a gente precisa dessa reconexão. E que, se a gente continuar comprando tapetinho, a gente vai continuar derrubando a árvore.
E é muito triste pensar que vai chegar um dia que todo mundo está no seu tapetinho e não tem uma terra com planta para a gente pisar. Não dá, entendeu? E a gente precisa trazer essa reconexão. E aí, nesse aspecto, eu acho realmente cruel como a indústria farmacêutica vem destruindo essa conexão ancestral. E o meu trabalho é para que o contrário disso aconteça. E eu conto, inclusive, com os profissionais da medicina, da farmácia, da química, porque eles voltem a se olhar para o natural e ancestral, que a gente tem muita resposta lá. E isso é o que a Ayurveda vem trazendo há milhares de anos, nessa medicina, vamos chamar a Ayurveda de medicina ancestral, vovó das outras medicinas, ensina para a gente como que o natural é importante. E é legal porque tem já médicos, né, tentando mudar o sistema desde dentro, assim. Então, a pediatra do meu filho, por exemplo, aí de Rio Grande, quando a gente morava aí ainda, ela sempre fazia questão de perguntar várias coisas antes de pensar em qualquer possível remédio ou qualquer coisa. Então, ela perguntava de rotina, ela perguntava várias coisas e sugeria coisas naturais. Ela nunca era do remédio, assim. No início, ele tinha muita prisão de ventre e aí ela perguntava, ela investigava. Então, o problema não são os médicos e a medicina, né? O que eu quis me referir era realmente à indústria farmacêutica. Mas os profissionais, eu acho que eles mesmo, os que estão chegando agora, talvez, mas a gente já vê muitos profissionais que eles sentem a necessidade de buscar essa conexão, porque eu acho que é uma coisa que, principalmente agora, em tempos de pandemia, jogou as pessoas para elas mesmas, né? Todo mundo para olhar para si, que às vezes não conseguia por causa do externo. Então, tá rolando esse movimento de médicos buscando essa conexão realmente. Eu já vi, tipo, às vezes alguém comenta comigo, nossa, fui num médico muito legal e ele falou isso, e ele até me falou umas coisas da mente, assim, de observar e tal. Eu fiquei tipo, nossa, tá rolando um movimento mesmo, tá acontecendo. E é importante mudar as coisas desde dentro, assim, do sistema, né? A gente não vai conseguir mudar tudo por fora, tem que ter isso em vários fatores. Estar dentro é importante também. Então, esses médicos, eles são muito valiosos, né, nessa luta aí por essa conexão mais natural também. Você sabe que quando a gente estuda Dravya Guna dentro da Ayurveda, é muito diferente de estudar fitoterapia. Dravya Guna ele tem um olhar com elementos um pouco, eu acredito, ainda mais avançados do que o jeito que a gente estuda fitoterapia no Ocidente. Mas existem sistemas que se adicionam ao estudo das fitoterapias, que é a fitoenergia, que olha também para as plantas de uma maneira muito diferente. Então, eu vejo a indústria farmacêutica, né, fazendo coisas incríveis, como estudando os princípios ativos de plantas e definindo o que eles são capazes de fazer. Mas vamos lá, vamos pensar numa flor de lótus, né? E aí eu não sei qual princípio ativo tem ali, mas o exemplo que eu quero dar, a flor de lótus, me ajuda bastante. Mas vamos supor que tem um princípio ativo na flor de lótus que ajuda a baixar cortisol. Estou inventando, tá? Agora. E aí a indústria farmacêutica vai lá, descobre o princípio ativo, e aí não é mais a flor de lótus, é a loterina. Acabei de inventar esse nome, tá? É a loterina. Eu queria usar a cúrcuma e falar da curcumina, mas eu decidi falar da flor de lótus porque me veio a imagem dela. Então, descobrimos que tem um princípio ativo na flor de lótus que se chama loterina. Estou inventando, tá, gente? Para ficar bem claro. E esse princípio ativo é o que promove quimicamente a mudança no sistema nervoso central e a mudança e abaixa o cortisol. Mas a flor de lótus como um todo, ela tem uma lição para a gente. A flor de lótus como um todo, a gente precisa entender o sistema dela. Ela tem uma raiz profunda na água que ultrapassa o lamaçal, sai dessa lama, sobe todo o espaço aquático e desabrocha lá em cima, saudando o sol todo dia. E sobrevive com essa raiz imensa. Ou seja, a flor de lótus ela passou por grandes intempéries na existência dela, até ela virar aquela flor linda que recepciona o sol, que como a vida de qualquer pessoa, a trajetória dela está oculta pelas pétalas dela.
Ninguém sabe o quanto a flor de lótus lutou para chegar ali na superfície. E quando a gente usa uma flor de lótus como medicamento, dentro do Ayurveda, importa esse caminho que a flor de lótus fez. E o quanto esse caminho energeticamente vai contribuir para a nossa vibração energética. E aí eu posso garantir para ti que a flor de lótus é uma boa erva, uma boa planta para nos tirar da lama. Porque essa já é a própria lição da flor de lótus. Sair da lama e desabrochar. E recepcionar o sol, recepcionar a luz. Então não adianta pensar no princípio ativo. A gente tem que pensar na planta toda. E como essa planta ela é essencial para nos ensinar algumas coisas. Só que nós somos tão presunçosos de achar que só nós temos consciência altamente desenvolvida, que a gente esquece que a consciência da planta se dá por outro meio. Não é pelo sistema nervoso desenvolvido igual a gente tem, mas ela tem a plena consciência de que ela está ali para sobreviver àqueles desafios e também, segundo a tradição dos grandes mestres indianos, ela está ali com o Dharma de servir os outros seres e ensinar aos outros seres, a partir da ingestão dela, que é possível sobreviver às adversidades de tempo, espaço, temperatura e tudo. Então, a planta ela é uma grande lição em si. E se a gente não olhar com essa sintonia, esse amor e essa vibração para as plantas, a gente vai ficar sempre preso somente nos processos químicos. Não que o Ayurveda não preocupa com os processos químicos, apesar dela olhar para esses processos de modo físico e quântico, mas que acaba coincidindo também com alguns processos químicos, mas a existência da planta é por muito além disso. E isso a gente precisa entender. E a Ayurveda vem ensinar que o alimento, a planta, tudo tem esse processo de vitória, de existência, de resistência e de resiliência, e que é isso que a planta quer ensinar. Um cacto, ele é bom para quem mora no deserto, porque o cacto é o exemplo de sobrevivência no deserto. Então, a gente usa o cacto para livrar males que são comuns no deserto, porque o cacto está sobrevivendo a esses males também. Ele também é um ser vivo que está ali, sobrevivendo a isso. Entende? E essa é a grande lição da Ayurveda, né? Por isso que eu falo, não adianta quem está aqui no Rio Grande do Sul querer trazer uma erva, uma planta, um grão lá dos Andes e achar que, do mesmo jeito que está curando as pessoas nos Andes, vai curar as pessoas aqui. Porque aqui a manifestação do mesmo problema vai ser condicionado também pela geografia, pelo clima, pela convivência que a gente tem com o meio. Então, no nosso meio, existe coisas que talvez sejam mais potentes para nós do que a quinoa é para as pessoas que moram nos Andes, entendeu? E aí a gente entende a potência da simbiose com o meio em que a gente vive. E isso, cara, a gente só percebe, voltando lá no começo da nossa conversa, quando a gente aprende a presentificar os nossos momentos e aí a gente senta para perceber o reino vegetal. E isso é uma prática que eu acho essencial. Eu sempre falo com várias pessoas que passam por mim enquanto interagentes, que eu não gosto muito da palavra paciente, que é aprender a lidar com o reino vegetal. É sentar, conversar com uma árvore, ficar debaixo dela, abraçar, olhar para uma planta, colocar água, ver o ciclo de vida e morte de uma planta. Isso é ensinamento. Mas isso é só com a mente presente, né? Todos os assuntos eles sempre acabam voltando na presença, né? O quanto tu está presente para apreender realmente aquilo ali, né? De observação. Mas é show de bola. Como que a gente está de tempo? Cara, eu acho que nós começamos, era umas 7h45, né? Eu acho que a gente já deu mais de 1 hora. Pausamos um pouquinho, mas já deu mais de 1 hora. Show de bola. Então, o que é? Vamos para a saideira ou dá tempo de conversar mais um pouquinho?
Vamos caminhando para a saideira e com a promessa da gente fazer mais conversa dessa, porque eu acho que ela é muito fortuita, né? Acho que a gente aproveita, a gente aprende e outras pessoas também são instigadas a buscar novas relações para a vida. Mas vamos chegando nos finalmente, né? Para as pessoas terem um descanso também, porque o circuito é longo e tem muitas coisas para virem. E é muita informação também, né? Eu sempre fico pensando, imagina uma pessoa que, nossa, legal isso aqui, Ayurveda, live, vamos ver o que que é. Aí a cabeça da pessoa começa, informação, 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 e depois é muita coisa para lidar, muita coisa para digerir, e ela vai fazendo os links com a vida dela, né? Enquanto ela tá ouvindo, assim, tipo, cara, isso, aquilo. Então eu fico com medo de sobrecarregar, às vezes, a pessoa com muita informação, que é o que acontece muito hoje em dia também, né? Voltando para o assunto da mente, a gente pega muita informação na internet, imediatismo, várias fontes, isso, aquilo, e acaba que a gente não coloca tudo em prática, né? Então, o que eu pensei no início é que as pessoas elas consigam pegar insights para elas colocarem coisas em prática na vida delas. E desse assunto que tu falou, cara, tem uma coisa que eu acho... Caminhão de som, tá dando para ouvir? Tá passando? Muito pouco. Tá. Então, isso que tu falou, uma das coisas que eu acho mais lindo da Ayurveda é a visão integral que ela tem de tudo. Então, assim, muitas coisas são micro hoje em dia, tudo micro, vitaminas, pequeno, isolado, hidrolisado, muito assim. E a Ayurveda ela dá a visão para a gente como um todo. Então, tipo, sei lá, a vitamina B12, né? Dando o exemplo que eu sou vegano e tem toda aquela coisa. E a B12, né? Que a gente escuta direto. E a B12. Então, a B12, cara, a B12 ela faz parte de todo um sistema, ela faz parte do complexo B, que faz parte de outra coisa, que faz parte de outra coisa. Então, essa visão integral da Ayurveda, acho que é uma coisa que tem que entrar essa coisa de que é tudo uma coisa só. Nada é só aquilo que tu tá vendo, assim, ou só aquele detalhe. Então, o que tu podia falar um pouco disso mesmo que tu falou da flor de lótus? Ela não é só o princípio ativo. O princípio ativo, ele existe, ele pode ser bem trabalhado, mas tudo tem um background muito grande, né? Então, esse background e como a Ayurveda junta tudo isso. Cara, esse é um assunto muito interessante, porque assim, a medicina ela tem ensinado a gente a quantificar o que a gente precisa. E aí existe como é que eu falo? Uma hiperpreocupação com a quantidade de proteína, com a quantidade de complexo B, com a quantidade da vitamina D. Mas se eu conseguir resumir a Ayurveda em uma palavra, talvez eu usaria transformação, mas para ser um pouco mais exatista, eu chamaria de digestão, o ponto focal do Ayurveda. Digestão não no sentido de digerir uma comida só, mas de digerir tudo. Pensamentos, ideias, situações, né? Então, a gente tem que entender que não é só a quantidade que vai entrar que importa. E talvez essa seja uma grande lógica hoje do sistema que a gente conhece hoje no Ocidente, sistema médico, que é se tu tá com falta de vitamina B, vamos colocar mais vitamina B. Tu tá com É claro que tem gente que não busca as fontes, tá? E aí fica com falta mesmo. Mas uma coisa que a Ayurveda vai olhar será que o problema é a quantidade ou o problema é a aceitabilidade ou a digestão daquilo que tu está pondo dentro e que não está sendo suficiente para aproveitar ao máximo aquilo que tu está ingerindo, seja de ideias, pensamentos, emoções e alimento, né? Então, a gente tem que entender que, às vezes, o nosso hábito... Eu sou vegetariano, praticamente vegano, mas quando eu preciso usar guia, eu uso terapeuticamente, mas eu não como carne há mais de 20 anos e eu nunca tive deficiência de vitamina B. Mas também não foi sempre que eu tive uma alimentação boa, né? Eu aprendi com a Ayurveda. E vou te falar assim que num prato base brasileiro, a gente tem misturas que nos garantem uma quantidade proteica suficiente, uma quantidade de vitamina B, por exemplo, 12 suficiente. Só que o que é o grande problema da sociedade hoje? A gente está com o potencial digestivo muito baixo.
Por isso que a gente está no mundo de intolerância hoje, porque a gente não digere as coisas e já reage a elas. A gente não digere as emoções, a gente não digere as informações que chegam para a gente não digere o alimento que entra para o nosso corpo e a gente hiperreage a tudo isso. E aí não tem alimento perfeito que vai te dar essa quantidade de vitamina, de proteína que tu precisa, de micro e macronutrientes, se você não resolver teu problema na tua transformação. E aí o brilhante é que as nutricionistas que estudam Ayurveda, elas entendem que não adianta prescrever para as pessoas suplementação se elas não prescreverem uma mudança de vida nessas pessoas em que elas passem a digerir os problemas que estão ao redor delas. Porque se elas não digerem os problemas que estão ao redor delas, ou as situações que estão ao redor delas, ela não vai digerir aquele alimento, não vai absorver micro e macronutrientes. E aí você vai ter que superlotar, vai ter que suplementar mesmo, porque a pessoa não está digerindo. Então vamos fazer a lógica aqui. É aquela lógica da balada. Por exemplo, para fazer uma balada, tu precisa ter um número X de pessoas, né? Então, você pensa assim, bom, eu vou fazer meu aniversário numa balada e para bombar meu aniversário, eu vou convidar 200 pessoas. E aí eu vou lotar de gente, a chance de ser uma balada sensacional vai ser muito boa. Só que assim, você convidou pessoas que às vezes não tá no seu relacionamento super afetivo, e aí tu não vai nem conseguir digerir aquela balada direito, porque tem gente ali que não tá no seu relacionamento amoroso ali. Mas eu posso fazer uma balada e convidar 5 pessoas que eu gosto muito, e com essas 5 pessoas fazer uma baita festa. E essa festa ser memorável para o resto da minha vida, porque são 5 pessoas que aquecem meu coração de uma maneira que 200 pessoas juntas não conseguiriam. Então, tem mais a ver com a qualidade da aceitabilidade de gestão das coisas do que com a quantidade. E é isso que a gente precisa aprender aqui no Ocidente. Não adianta lotar as pessoas de vitamina se a aceitabilidade dela está baixa. E a aceitabilidade dela tem a ver com o potencial do Agni, que é o potencial da digestão. E eu gosto de falar essa frase, que para mim, digestão é a capacidade de tornar aceitável o mundo externo ao nosso mundo interno. Então, entre o mundo externo e o mundo interno, existe algo que chama digestão. Então, tudo que está lá fora vai ter que passar por uma digestão para entrar aqui dentro. Se a gente não digerir, ele só vai criar reação, como reação alérgica. Tocou na pele, deu alergia, o mundo externo a gente vai estar alérgico a eles. Então, a gente tem que aprender a digerir. E essa é a grande lição da Ayurveda, ensinar-nos a digerir as situações, o alimento, as emoções, tudo que passa por nossa vida. Porque lá fora é ilusão, mas a gente precisa digerir essa ilusão, né? Para formar o nosso aprendizado aqui dentro. E isso também é uma lição dos estudos sobre a mente. E tá aí. E aí a gente aprende que alimentar é valorizar o nosso fogo digestivo e não valorizar um monte de comida que pode ser hipernutritiva. A gente tem que escolher bem o alimento, tem que misturar bem o alimento, mas não adianta ser um alimento, pode ser o néctar da longa vida, que se você não conseguir digerir, ele vai ser igual um copo de água saloba que não faz nada para ti, entende? Isso é uma das coisas que mais me encantou na Ayurveda, foi essa coisa de digestão integral, assim, de que a gente não digere só a comida, porque, cara, a gente é muito criado, digestão é estômago, é o que vai para dentro. Quando abriu a minha cabeça que a gente tem que digerir tudo que existe lá fora e que a nossa digestão de um pensamento ou de um baque ou de um trauma ou de alguma coisa não é diferente da nossa digestão da comida, nossa, cara, deu uma virada de chave na minha cabeça enorme, assim, porque é muito amplo isso tudo, é muito amplo. Também leva para a questão da presença, da gente perceber no nosso corpo quando a gente não conseguiu digerir alguma coisa, tipo, ah, não tô com fome ainda, numa hora que eu geralmente tô com fome, ou uma cena que te impactou e instantaneamente tu já ficou com o estômago meio, né, ou alguma notícia que tu recebeu, que nem é aquela, ah, parece que eu levei um soco no estômago com essa notícia. É justamente isso, tu vai ter que digerir
aquilo ali realmente no teu corpo, né? Eu acho que essa é uma visão que talvez o público mais que não entrou ainda na Ayurveda não tenha, mas a gente tem que digerir tudo. Então, muita atenção com o que a gente consome de informação, muita atenção com o que a gente segue, com quem a gente está, né? Os lugares. E menos é mais nesse caso, né? Menos é Com mais. certeza. E como tu falou, a qualidade de tudo isso, né? Emoções, sentimentos, e sempre estar atento a perceber no nosso corpo como que tá aquilo ali. Estou conseguindo digerir isso? Quais práticas que elas estão benéficas para mim? O que que eu me sinto melhor? Eu, por exemplo, sim, como um bom pita, né, eu consigo digerir muita coisa. Então, quando eu vejo que eu não tô com fome, em algum momento assim que eu já deveria estar, eu fico, tipo, o que que aconteceu que eu não tô com fome? O que que eu não consegui digerir? Foi alguma coisa que eu comi? Alguma coisa que aconteceu e eu nem percebi? Então, essa Muito autoobservação, bom. assim, é sempre importante, né, da gente estar vendo quando nos impacta para, né, aprender com aquilo ali para uma próxima vez. Muito bom. Eu acho que é essa lição que a gente deixa nessa live, né? É se perceber. E, para finalizar com como a gente começou, se perceber tem a ver com se permitir estar no estado de presença. É fundamental. É isso. É isso, é isso. Show de bola. Então, Eric, acho que fechamos por aqui. O que que tu acha? Tá tudo certo? Fechamos. Numa próxima a gente continua esse papo que é muito interessante. E tu podia falar um pouquinho dessas maravilhas que tu faz com o desenho humano aí para as pessoas saberem o que é. Vamos fazer uma live um dia sobre isso. Vamos fazer. E são vários insights que vão chegando aí. Então, primeiramente, cara, prazer enorme falar contigo, né? Tu não gosta que chame de mestre, mas para mim é o meu mestre da Ayurveda, né? Teu mestre, meu mestre que tem os mestres deles e assim a gente vai seguindo. Sou muito grato aí pelos nossos caminhos terem se cruzado com a Ayurveda e é um aprendizado que, assim, eu sou apaixonado, gente, também. É uma coisa que mudou a minha vida e muda vidas. E é uma coisa que eu uso, né? Isso eu não cheguei a falar no meu filho. Então, tipo, eu observo nele várias coisas. E ele é um serzinho de quase 4 anos que nunca fica doente, praticamente. E aí, quando ele come alguma coisa, tipo, um exemplo já de vida prática também, come alguma coisa num aniversário, come carne no vizinho, come leite, alguma coisa assim, ele fica mal já instantaneamente porque o corpo não está acostumado. Então, só que também limpa rápido. Então, é a importância da gente estar atento, né? Ele é a minha cobaiazinha ali, tudo eu vou observando nele, eu vou observando nele. Então, é isso, cara. Muito obrigado pela conversa aí. Gente, vão ter muito mais lives, vão ter várias coisas acontecendo aí dentro do Instituto. Então, fiquem ligados aqui nas redes, vários assuntos. Escolham os que vocês gostam mais para assistir, vai ficar salvo, assistam tudo. Mas, assim, tá chegando muito conteúdo de Ayurveda para quem quiser se aprofundar. O que temos de considerações finais aí, Eric? Eu só queria encerrar dizendo que se a gente trombou em algum momento nessa estrada, é porque a gente está percorrendo a mesma estrada. Então, são os mesmos desafios. E um dia um aprende com um, mas no outro dia esse um ensina para o outro. Então, estamos juntos nessa caminhada. Tá bom? Um grande Feito? abraço. É isso aí. Um abraço. Até mais, Namastê. pessoal. Até mais. Seguimos aqui no Circuito Gurukula. Isso. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.